Dinheiro é bom e todo mundo gosta. Dinheiro não traz felicidade. E aí, qual é a frase que você mais escutou com relação ao dinheiro? E aquele famoso versículo bíblico: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Enfim, qual deve ser a nossa relação com o dinheiro? Fique conosco que, como você já viu, o nosso assunto nesse vídeo é money, dinheiro. Você que está pela primeira vez aqui no nosso canal, inscreva-se, fique por dentro das novidades, acione o sininho. Obrigado por estar conosco. Hoje nós estamos falando de um tema que faz parte da vida de todos nós, dinheiro. Num passado distante, quando ainda não existia dinheiro, as pessoas elas podiam adquirir as coisas, outros produtos necessários para a sua sobrevivência, à base da caça, da pesca, da coleta, de uma produção própria. O problema é que uma pessoa ou até mesmo uma família nem sempre conseguia produzir tudo aquilo de que necessitava ou aquilo que desejava. E a solução que então as pessoas encontravam era trocar mercadorias. Essa troca ela é também conhecida por escambo, é uma permuta, uma troca direta onde não tem dinheiro envolvido. Se uma pessoa, por exemplo, produz arroz e gostaria de também comer carne, ela poderia oferecer o excedente dessa sua produção de arroz por um animal, alguma quantidade de carne que uma outra família, que uma outra pessoa tivesse caçado. As primeiras moedas elas só foram surgir lá por volta do século 7 a.C. Eram moedas artesanais, geralmente feitas de ouro ou de prata, e assim o dinheiro ele vai aos poucos então se tornando um meio de troca universalmente aceito. Provavelmente essa transição de uma economia do escambo para uma economia monetária foi acontecendo a partir de um movimento natural das pessoas e não como uma ideia, um projeto governamental de cima para baixo. Isso porque é na realidade do dia a dia que as pessoas elas vão sentindo quais são os bens necessários, indispensáveis e, portanto, também mais vendáveis. Mas veja, o ponto que desejamos tratar neste vídeo é sobre a relação do ser humano, a relação das pessoas com o dinheiro. Depois que as pessoas elas foram percebendo o valor do dinheiro, seu poder de compra, logo a moeda e as cédulas elas foram se tornando, de fato, um bem desejado. A cobiça e a ganância foram então fortemente tentados. Como acontece com praticamente todas as coisas, desde os elementos da natureza até os objetos e materiais que nós dispomos no dia a dia, também o dinheiro em si não possui qualquer poder para levar uma pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Assim, o que estamos dizendo é que o dinheiro não é bom e nem ruim em si mesmo. Tudo depende de como a pessoa vai utilizar o mesmo. Pense numa faca, pense também no fogo. Uma pessoa pode pegar uma faca e cortar e preparar alimentos. Outra pessoa pode pegar essa mesma faca e ferir ou até mesmo matar alguém. Enquanto uma pessoa utiliza o fogo para aquecer um ambiente frio ou cozinhar alimentos, outra pessoa pode incendiar uma floresta ou uma casa, gerando grande destruição e até mesmo morte. Embora os objetos eles possam ter diferente potencial de sedução e destruição, geralmente é o ser humano que coloca realmente as coisas em operação. E falando então do dinheiro, o dinheiro é algo tão antigo que até mesmo a Bíblia o menciona diversas vezes. E em nenhum lugar das escrituras cristãs nós encontraremos alguma referência atribuindo ao dinheiro qualquer poder, qualquer atributo de bondade ou maldade. Podemos, por exemplo, entender do texto lá do autor de Eclesiastes que a sabedoria e o conhecimento levam vantagem sobre o dinheiro. No entanto, isso não nos permite interpretar daí nenhuma condenação ao dinheiro em si. Estou me referindo à passagem de Eclesiastes 7, verso 12. Este mesmo livro do Antigo Testamento declara que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Eclesiastes 5, 10.
Muitas pessoas certamente já puderam tirar este princípio a limpo em suas vidas. Temos aqui um ponto mais preciso sobre o olhar bíblico na questão do dinheiro. Porém, mais uma vez, o foco não está, pelo menos inicialmente, sobre o dinheiro, mas no amor que alguém pode devotar a ele. Assim, este é um verso que nos lembra outra passagem muito conhecida, agora do Novo Testamento, que também fala a respeito do dinheiro. Quem nunca leu ou nunca escutou a famosa passagem escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 6, verso 10? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nem é preciso muita capacidade de interpretação para perceber que o foco, mais uma vez, não está no dinheiro, mas no amor ao dinheiro. Isso fica muito mais claro, muito mais evidente se nós lermos o contexto maior que envolve a frase. Vamos ler o texto em seu contexto maior, então. Eu estou me referindo a 1 Timóteo 6, versos 6 a 12. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado. Portanto, qualquer coisa que recebe a prioridade do amor em nosso coração que não seja Deus, torna-se um ídolo. O segredo de uma boa vida e da vida cristã é manter uma relação apropriada com todas as coisas. Não deixar que nada tome o lugar de Deus como o único e verdadeiro absoluto. Como nós já vimos, o dinheiro, pelo valor intrínseco, seu potencial de ser trocado por bens e riquezas, é tentador. Muitos associam o dinheiro a poder, status, felicidade. O ser humano, em sua natureza caída, fragmentada, na sua busca por valor, na sua busca por sentido e realização na vida, facilmente é cooptado pelas falsas promessas. Não discernimos a ilusão que se apresenta como realidade capaz de nos preencher. E com isso, nós acabamos desenvolvendo uma relação equivocada com as coisas do mundo. Substituímos o Criador pela criatura. Trocamos Deus, o absoluto, pelo ídolo, aquilo que é relativo. Com esta distorção, acabamos experimentando aquilo sobre o qual o apóstolo Paulo alertava o jovem Timóteo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem em ruína e na destruição. O que está em jogo aqui neste texto é o verdadeiro conceito de riqueza, felicidade, integridade, realização. Existe apenas uma fonte capaz de suprir o ser humano em suas necessidades existenciais. Quando descobrimos isso e passamos a viver uma vida piedosa, com os nossos corações bem calibrados, podemos encarar o mundo e todas as coisas por uma perspectiva correta, ver tudo pelo melhor ângulo. Veremos que nada é bom ou mal em si, depende apenas de como encaramos e lidamos com tudo. Nós é que damos direção às coisas. Até mesmo o dinheiro pode ser bem utilizado e reverter em bênção. Tudo vai depender de como está o nosso coração. Aquilo que priorizamos como objeto fundamental do nosso amor.
Então é isso, que Deus te abençoe e seja você uma bênção.